Oi, meu nome é Fernando, sou especialista em segurança da informação. Essa é a quarta parte da minha palestra sobre alta disponibilidade em TI. E nós vamos tratar hoje o assunto de redundância. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai falar é redundância de energia elétrica. Tá? Para ter alta disponibilidade em um servidor, a primeira coisa que você pode fazer é colocar duas fontes no mesmo. Por que duas fontes? Porque a fonte é um dos componentes mais fáceis de queimar, porque ele está conectado na energia elétrica e pode sofrer variações aí, e as peças tendem a se desgastar e apresentar problema quando tiver uma variação muito alta de energia elétrica. Então a gente tendo duas, a gente consegue trabalhar isso aí para evitar essa falha, tá? Claro que se você tiver duas fontes, você também quer ter a redundância do cabo de energia elétrica. Então você vai conectar ele em duas réguas de energia separadas, tá? Preferencialmente você vai conectar também cada uma delas em um no-break separado, também para ter a redundância do no-break. Imagina que você precisa trocar a bateria de um, fazer uma manutenção de algum caminho de energia elétrica, você pode desligar tranquilamente, enquanto o outro lado está operando normal. Esses no-breaks você vai ligar em tomadas separadas, também para evitar que tenha um único caminho de falha, e preferencialmente, se você puder, ligar em postes separados, em ruas separadas, também para evitar que um maluco venha, derruba o poste e derrube a energia elétrica do teu data center. Um ponto interessante da energia é que o no-break ele estabiliza a energia no formato que os equipamentos eletrônicos entendem melhor, tá? A energia elétrica que vem da rua normalmente é uma onda quadrada, que é chamada, tá? Por conta do formato da geração dela, e o no-break vai transformar essa onda em senoidal, tá? Por isso que é importante os no-breaks senoidais. Também, se possível, usar um no-break de dupla conversão. O no-break de dupla conversão ele vai alimentar os equipamentos sempre a partir da bateria. Isso garante uma onda de energia mais pura e evita que picos e falta de energia da rede pública passem para os servidores, aumentando assim a vida útil das fontes dos mesmos e dos componentes internos. Também é importante a redundância na refrigeração. Normalmente você tem um rack de servidores, você coloca um ar-condicionado na frente dele, só que um ar-condicionado só ele vai ficar trabalhando direto, principalmente durante o dia, no horário comercial, quando tem mais uso e tem o sol para aquecer todo o ambiente. Os servidores normalmente são concebidos para trabalhar numa temperatura mais baixa do que a gente tem aqui no Brasil. Então por isso que o ar-condicionado é muito importante. Só que se você deixar um ar-condicionado ligado direto, a chance dele queimar é muito grande. Então normalmente você vai colocar dois aparelhos de ar-condicionado para poder ter a contingência deles. Claro, o correto é colocar um ar-condicionado que entregue o vento gelado na parte de baixo. Aí aqui é física pura, o ar gelado ele entraria pela frente dos servidores e quando ele passa ele esquenta e ele tende a subir. Então em cima você coloca exaustores. Se você tiver mais de uma fileira de rack no teu data center, aí você faz duas entradas de ar gelado, tá? Sempre na frente dos racks, sempre na frente dos servidores. E coloca os servidores de costa entre eles, de modo que você tenha um corredor gelado, por onde entra o ar-condicionado, e tem um corredor quente, por onde sai o ar quente, onde está teu exaustor. Outro componente que a gente precisa se preocupar são os HDs, que também é um principal item de quebra de servidores. Como ele é um item mecânico que tem movimento, a tendência dele de ter desgaste é maior. E se houver alguma trepidação no ambiente, como a agulha do HD fica muito próxima do disco, tem uma chance dessa agulha tocar o disco e riscar o mesmo. Então por isso que é importante a gente ter uma contingência dos HDs. Funciona da seguinte forma: em vez de você instalar um único HD no servidor, você instala no mínimo 2 HDs. Esse exemplo aqui que eu vou dar é do RAID 1, que é o espelhamento de discos. Como que funciona isso? Quando gravar a informação em um HD, essa informação é gravada simultaneamente no segundo HD. O custo computacional para isso é muito pequeno, então compensa muito usar
esse formato em termos de processamento. Ele também aumenta a performance de leitura, porque quando os dois HDs estão funcionando normalmente, a controladora RAID, que é uma controladora que faz essa cópia entre os HDs, ela lê um bloco de cada HD. Então normalmente você acaba tendo mais performance de leitura quando você utiliza RAID 1 ou RAID 10, que é uma derivação do RAID 1. Agora, onde que está a parte boa de ter dois HDs? Quando um dos HDs falhar, a informação que está nele vai ficar indisponível. Só que o outro HD continua trabalhando normal e ele continua entregando as informações para os usuários que precisam acessá-las. Aí, no ambiente ideal, você vai pegar esse HD que pifou, você vai tirar ele a quente do servidor, por isso que é importante o HD ser hot swap, tá? Os HDs hot swaps, eles normalmente saem pela frente do servidor, tem um mecanismo para liberar eles, onde ele pode ser desconectado da energia do servidor sem prejudicar nenhum componente do servidor, nem o próprio HD. E aí você coloca um HD novo no lugar do HD que pifou, aciona o fabricante para isso, chama garantia, né? E a controladora RAID, ela vai replicar todos os dados do HD que sobrou para o HD novo. Ou seja, você volta a ter de novo a contingência dos HDs. Se falhar qualquer um desses dois, você ainda continua com o HD trabalhando, tá? Então é um formato muito interessante para ter alta disponibilidade das informações dentro do servidor. É claro que se você pegar um vírus e esse vírus contaminar um arquivo em um dos HDs, ele vai estar imediatamente contaminado no outro HD. Mesma coisa se um usuário apagar um arquivo de um dos HDs, ele também vai apagar imediatamente do segundo HD. Por isso que o espelhamento dos HDs ele é uma tecnologia complementar com as outras, com backup, com replicação de servidores, com cluster e tudo mais, porque ele não garante erros de usuário e erros de software contra a destruição das informações. Então, considerando tudo que pode ter problema, HDs, fontes, coolers, o ideal seria ter essas peças aí de reposição. Só que como você vai ter vários servidores, vários equipamentos que podem ser diferentes entre si, podem ter sido comprados em anos diferentes e ser de tecnologias diferentes, você não vai ficar fazendo um estoque de peça para poder repor isso. É para isso que a gente usa a garantia do fabricante. E é por isso que é interessante, então, considerar realmente toda a vida útil do equipamento. Se você pensa que ele vai durar 5 anos, você está comprando um servidor com processadores top de linha e bastante memória, ele vai durar 5 anos. Então contrata também garantia de 5 anos, para que, se no 4º ano ocorrer algum incidente, você ainda tenha a quem recorrer que possa te conseguir essa peça. Porque em TI, uma peça fabricada hoje pode não ter mais disponível daqui 4 anos, 5 anos, ou vai custar muito cara. Então por isso que é importante ter a garantia do fabricante. É uma forma de terceirizar a reposição de peças. Também a gente pode fazer a redundância de rede. Como que funciona isso? Hoje, a maioria dos servidores tem no mínimo 2 interfaces de rede, tá? A gente colocaria, para ter uma redundância de rede, no mínimo 2 switches, onde vão ser ligados os servidores. Então, nesse nosso exemplo, o servidor tem 4 interfaces de rede. Nós vamos alimentar esses switches, preferencialmente cada um com um no-break separado, ou, se possível, se ele tiver fonte redundante, vai conectar cada fonte em um no-break, também para não ter interrupção. Vai colocar entre eles um cabo de stacking, que esse cabo vai fazer uma intercomunicação entre os switches muito rápida, normalmente de 40 gigabits para cima, e também vai transformá-los em um ponto único de gerência, facilitando a vida do administrador de rede. Aí, esse nosso servidor ele tem 4 interfaces de rede. A gente vai pegar essas interfaces, no mínimo 2, e conectar uma em cada switch. Depois chegam os switches de borda ou distribuição, que estão mais próximos dos usuários. Também a gente vai pegar um switch desse e vai conectar nos 2 switches core, no mínimo. Com isso, a gente garante a redundância de cada um deles. Ou seja, se eu tiver o problema em um switch core, o servidor ainda continua acessível para os usuários a partir do outro switch core. Uma vantagem também desse desenho é que as 2 interfaces que estão conectadas em cada switch, elas podem ser agregadas, somando o link.
Com isso a gente passa a ter até 2 vezes a banda disponível. Existem outras configurações, por exemplo o anel. Essa aqui é uma configuração mais ou menos estrela, só que com todas as contingências já pensadas. E aí vai variar de topologia de rede para topologia de rede, dependendo da distribuição física dos usuários. Aí, no switch de acesso, que está mais abaixo, nós vamos conectar os usuários, normalmente distribuindo eles de forma mais ou menos igual entre os switches. É preferível comprar 2 switches de 24 portas para conectar os usuários do que ter um único switch de 48 portas, sempre pensando na redundância. Se pifar um switch, você vai estar afetando só uma parte da empresa e não toda. Então é um formato bem aconselhável para ter alta disponibilidade. Mesma coisa pode ser feita pela internet. Quando você for contratar o provedor, você pode contratar um provedor A por uma tecnologia, rádio por exemplo, e um provedor B por outra tecnologia, cabo por exemplo. E aí você vai ter alguns serviços saindo por um provedor e configura outros tipos de serviços saindo pelo outro provedor. Caso o link de um dos provedores caia, você roteia todos os serviços pelo provedor que continuou no ar. Com isso, você passa a ter alta disponibilidade de internet. Na prática, se a gente pegar um exemplo onde o provedor A ficou fora do ar por um período e o provedor B ficou fora do ar por outros períodos, quando a gente somar a nossa disponibilidade de internet, a gente vai ter que a empresa só ficou sem internet quando os 2 provedores ficaram fora ao mesmo tempo. Ou seja, tem que ser um evento muito grave para afetar os 2 provedores. A gente acaba tendo mais problemas internos do que externos de internet. E é uma situação bem interessante. Você consegue chegar aqui a 99,9% muito fácil. Agora sim, quando a gente coloca redundância e contingência de equipamentos, a gente ainda não está protegendo contra a catástrofe. Se acontecer alguma coisa muito grave no nosso data center, vai continuar existindo o problema. Também nós não vamos conseguir zerar todos os pontos únicos de falha. Você continua tendo o data center e muitas vezes é difícil, por exemplo, ter 2 fontes de energia elétrica. Alguns casos de empresas até têm geradores, que é bem interessante, mas sempre precisa ser feito todos os testes para ter certeza que os equipamentos são compatíveis. E não protege contra erros de software e de usuários. Se um usuário for lá e apagar as informações, a contingência dos equipamentos não vai proteger disso. Para isso a gente usa outras técnicas. E aí nós vamos ver então no próximo vídeo servidores standby, para poder ter alguma proteção também além do servidor propriamente dito. Até lá!